Você sabia que a mudança do dublador do Capitão América nos cinemas foi causada por um boneco? Eu entendi a referência. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou contar pra vocês mais um causo da dublagem brasileira, que foi a polêmica mudança que a gente teve do dublador do Capitão América no MCU, que rolou em 2016 e foi causada por um boneco. E hoje eu vou explicar pra vocês, obviamente, essa história muito peculiar e muito curiosa, mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Eu aguento o dia todo. Em 2016, um acontecimento meio que parou a cultura pop no mundo, que foi o lançamento do filme Capitão América Guerra Civil. Esse filme era um marco pro cinema porque era a primeira vez que a gente ia ver os nossos super-heróis favoritos brigando entre si. Além disso, esse filme também ia culminar na estreia do Homem-Aranha no universo, do MCU, que era uma parceria inédita que a gente estava tendo entre a Sony e a Disney. Oi, galera. Só que no Brasil, esse filme teve um elemento a mais que fez com que os holofotes ainda aumentassem ainda mais sobre esse filme. E esse acontecimento era a polêmica mudança de dubladores do Steve Rogers. Sim, cara, Capitão América, interpretado pelo Chris Evans, até o filme, do Capitão América Guerra Civil, até antes, no caso, ele era dublado por um dublador, que era o Clécio Souto, que dublou desde o início, e depois do Capitão América Guerra Civil em diante, ele passou a ser dublado pelo Duda Espinosa. E essa mudança causou muita comoção, causou alguns abaixo-assinados e uma história muito peculiar envolvendo um boneco, e essa história foi recentemente explicada pelo próprio Clécio Souto no podcast do Desfoque, que obviamente vai estar na descrição aqui do canal, esse corte onde ele comentou sobre essa mudança. Antes de continuar o conteúdo desse vídeo, que é essa explicação sobre essa polêmica, eu quero deixar bem claro uma coisa que é muito importante ser dito. O Duda Espinosa, atual dublador do Capitão América, vivido pelo Chris Evans, não teve ligação nem influência nenhuma sobre essa troca de dubladores, então tudo que rolou dessa polêmica foi entre o Clécio Souto e a Disney. Agora vamos ao que interessa, que é essa polêmica toda da mudança de dubladores. Basicamente, tudo isso aconteceu por conta de um problema com a negociação de direitos de voz relacionadas a um boneco. Sim, cara, ia ter uma linha de bonecos aí envolvendo os personagens do MCU, envolvendo o Capitão América, e esses bonecos teriam suas vozes em português, obviamente sendo ditas, e usadas dos próprios dubladores do filme, já que obviamente a criança quer ter a voz original lá do filme, que é a voz do dublador. Por que o Clécio parou de dublar o Capitão América? A gente falou um pouco disso, foi uma fase diferente. Foi uma fase diferente, mas na verdade teve um episódio que foi relacionado a bonecos. Segundo o próprio dublador Clécio Souto, ele fez algumas pesquisas sobre os valores que eram cobrados para esses determinados trabalhos de dublagem de bonecos. E quando ele foi cobrar um valor, ele cobrou um valor semelhante ao que dubladores cobraram 10 anos antes desse acontecimento, ou seja, não teve inflação, não teve aumento, ele cobrou um valor de antigamente e ele achava que esse valor, obviamente, estava de boa. Então, assim, 10 anos depois, eles não queriam pagar nem o que foi pago 10 anos antes para uma franquia muito menor, empresas muito menores. E, assim, empresas grandes se recusando a pagar um valor que era bobo, sabe assim? Não era tá pedindo mais... Não, tá pedindo o que foi pedido há 10 anos. O fato é que esse valor que ele cobrou causou esse imbróglio todo, ele não fechou para dublar esses bonecos e, consequentemente, depois dessa confusão aí que acabou rolando, dessas dificuldades de se negociar, ele acabou sendo retirado da dublagem do Capitão América. Vale lembrar que nesse corte, onde ele comenta sobre isso, o próprio dublador Clécio Souto disse que ele entende o que aconteceu, que é do business, e além disso tudo ele entende que o ciclo dele no Capitão América foi um ciclo muito bom e ele tem muito orgulho do que ele fez. Inclusive, ele falou que, obviamente, o atual ciclo do personagem feito pelo Duda Espinosa também tem a sua importância, porque, obviamente, cada ciclo tem a sua importância com os fãs. Sendo assim, a dublagem do Capitão América foi mudada por conta de um boneco. Depois foi. Mas depois elas foram se acostumando. E os novos espectadores nem sabem. O público novo nem sabe. Aquela voz é a voz principal. Então, exatamente.
Isso é orgânico, né? Então é isso, esse é o videozinho de hoje contando pra vocês um caos da dublagem aí, que foi a mudança polêmica de 2016 da dublador de um dos personagens mais importantes do MCU, um dos personagens mais queridos pelos fãs. Eu particularmente adoro as duas dublagens, eu particularmente na época fiquei muito confuso com tudo que aconteceu, eu já tinha canal, cheguei a fazer vídeo aqui, depois deletei, enfim. Eu acho que essa história é muito louca e hoje obviamente se torna um caos, uma curiosidade sobre a dublagem. Eu queria saber de você atrás o que você achou dessa polêmica inteira. Também comenta aí outros causos de dublagem que vocês querem que eu comente aqui. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.